É isso, família. Finalzinho de domingo e o Thiagão aparece aqui novamente para a gente finalizar esse domingão com mais uma resenha no canal Vasco em Família. A galera tá bem desanimada, né, com o momento do Vasco, mas a galera que tá com um pouco mais de paciência fecha com o Thiagão pra gente falar um pouco, não só do Vasco hoje, mas do Campeonato Brasileiro de uma maneira geral, repercutindo aqui os resultados dos jogos que acabaram, né, os jogos das 4 e também das 6 e pouca. E agora, né, estão jogando Fortaleza e Grêmio e Mirassol contra a Palmeiras. Já tá 1-0 pro Mirassol no momento que eu estou gravando esse vídeo. Um péssimo resultado, família. Mas eu quero, né, abordar o Campeonato Brasileiro de uma maneira geral, porque eu vou trazer aqui dois cortes do Neto, né, falando do Fernando Diniz após a derrota para o Juventude, e do Enzo, que é vascaíno, trabalha lá com o Cantarelli no Charla. E assim, família, ele faz ali um comentário, uma crítica ao trabalho do Fernando Diniz, bem interessante para a gente debater aqui, e até citando o jogo que eu fiz questão de acompanhar, que foi Cruzeiro contra Flucê, porque, né, o Flucê é o nosso adversário na semifinal, e o Cruzeiro pode ser o nosso adversário na final da Copa do Brasil. Então chega aí, vem finalizar esse domingão com o Thiagão. Que isso, limão, hein? Mas antes, se inscreve aqui, deixa o like, ativa o sininho, hypa, para fortalecer o nosso trabalho e fecha com a GoCase. Vai lá no site. Que isso, hein, Thiagão? Que belo copo. É o copo Vibe. Vai lá e compre o seu. Também só não esquece de utilizar aqui o nosso cupom Família Vasco. Tem aqui também essa bela garrafa e várias artes que tem lá no site da GoCase. Você comprando na GoCase, não precisa ser, né, somente produtos do Vasco. Você pode utilizar o nosso cupom em todo o site da GoCase. Você comprando, utilizando o nosso cupom, vai ajudar demais aqui o nosso trabalho. Só preciso te lembrar que o cupom vai ser ativado a partir de R$ 99,00. Se você passar de R$ 200, você pode parcelar em 3 vezes sem juros. O site tem várias promoções. Eu tenho certeza que você entrando no site da GoCase, você vai comprar e ajudar o Thiagão utilizando aqui o cupom Família Vasco. Vamos lá, vamos começar aqui a nossa resenha. Antes de passar esses dois cortes que eu separei, eu estava vendo essa postagem aqui do Nilson Colina, brincando com os próximos adversários do Vasco, né? Diniz terá que quebrar mais 3 tabus nos próximos jogos do Vasco. O Vasco não vence o Grêmio no Sul desde 2006 e nunca venceu na Arena. O Vasco não vence o Bahia em Salvador desde 2012 e na Fonte Nova desde 1987. Eu lembro muito bem dessa vitória aqui de 2012, porque foi no dia do meu noivado. Aí eu lembro. O Vasco não vence o Inter em São Januário desde 2019. São os 3 próximos jogos do Vasco. É isso. Assim, família vascaína, eu acho sim que o Vasco tem condições de vencer, de pontuar nessa sequência, assim, principalmente contra o Internacional, né, jogando em casa. Mas a gente vai debater um pouco sobre isso, sobre o momento do Vasco. E não é somente o Vasco que passa por essa dificuldade, né, por essas dificuldades, podemos dizer assim, por esse momento de instabilidade dentro da competição. Eu vou até passar aqui esses dois cortes para a gente falar um pouco mais sobre isso e até assim fazendo algumas comparações. Se liga só. Quando eu falo para vocês, tem nada contra o Fernando Diniz, mas também nada a favor, sacou? E cada um pensa do jeito que quiser, e cada um analise do jeito que quiser. O Fernando Diniz, ele não é treinador para Vasco da Gama, para Corinthians, para Flamengo. Cara, é a 3ª derrota consecutiva e você não enxerga absolutamente nada do time dele. E é uma mentira, porque vocês que falam do dinizismo, que para mim é uma besteira tremenda, a falta de organização, a falta de vontade, essa conversa, olha, eu quero fazer o cara melhor, eu quero fazer ele como homem. Não, meu irmão, quem tem que fazer como homem é meu pai e a mãe. É a estrutura. Não é um clube de futebol que sempre tratou muito mal os jogadores. O clube de futebol, ele quer que você jogue, que você trabalhe, que você faça gols, que você defenda, que você seja campeão. E é isso que é um time grande. Essa conversinha mole engana a trouxa pra mim. Porque é absurdo, absurdo. O que esse cara tem de moral foi pra seleção brasileira. 3-1 pro Juventude. Eu acho que é importante entrar nessa discussão. Eu acho que é a hora desse elenco do Vasco, do Fernando Diniz, calçarem as sandálias da humildade, de entender o contexto dos jogos.
não é entrar na postura que o Vasco ganhou 4 vitórias seguidas, que é o melhor time do Brasileirão, que vai ganhar de todos os times, que vai ganhar contra os times do rebaixamento e tal. Vamos botar uns 3 passinhos para trás? Vamos entender o que está acontecendo? Vasco hoje se mandou pro ataque no momento de desespero, no momento que estava 1-1. Isso é postura de time inteligente? De assim, a gente entra naquela... Todos os times têm isso. Os primeiros 20 minutos em casa, joga com a pressão. Depois o time se assenta um pouco para aguentar jogar o jogo todo. Essa é a história que eu conheço do futebol, anos 2000, 2010 e agora 2020. Isso é o normal do futebol, o beabá do futebol. Por que com o Vasco tem que ser diferente? O Diniz tem que buscar a pressão os 45 minutos do jogo. Tem por que isso? Fez a pressão no início do jogo, fez o gol, começa a segurar um pouco o ímpeto ofensivo dos seus jogadores, para de mandar seus zagueiros pro ataque, segura um pouco o Lucas Piton e o Paulo Henrique, controla mais o jogo, joga com mais inteligência. O Vasco não tem inteligência para atacar, o Vasco não tem inteligência para se defender, é toda hora buscando gol num lema de buscar futebol ofensivo o tempo todo. Precisa desse futebol ofensivo o tempo todo? É óbvio que a gente tem orgulho de falar do Fernando Diniz, da maneira que o Vasco ganhou seus jogos, da maneira que o Vasco ganhou do Fluminense, mas assim, o importante no final das contas são os 3 pontos, não é ideologia. A gente gosta muito da ideologia do Fernando Diniz, do futebol ofensivo, mas falta inteligência. Tá aí. Família, antes, deixa eu destacar os jogos, né? O Vitória empatou com o Botafogo, 0-0. Cruzeiro e Fluminense, 0-0. O Corinthians, né, que a gente vai comentar aqui um pouco também, 1-0 pro Ceará. Dessa forma o Ceará encostou no Vasco, né? Tá com 42 pontos. Flamengo venceu o Santos por 3-2. E nesse momento, né, deixa eu ver aqui rapidamente o que está acontecendo nesses jogos. Eu tô torcendo sim pro Fortaleza vencer o Grêmio, né, para dificultar um pouco mais pro Santos. Tá 1-1, família. Tá 1-1 nesse momento que eu tô gravando o vídeo. Fortaleza 1, Grêmio também 1, Mirassol 1 e Palmeiras 0. Isso aqui é uma merda, né? Uma merda, perdão. Então assim, família, o que eu posso dizer em relação ao atual momento do Vasco, destacando aqui esses resultados e os jogos que eu acompanhei, né? Hoje eu assisti Cruzeiro e Fluminense, o jogo todo, e terminei de assistir agora Flamengo e Santos, e aí resolvi gravar esse vídeo, né? Porque senão ia ficar muito tarde se eu fosse acompanhar Fortaleza e Grêmio, Mirassol e Palmeiras. O que eu tenho para falar num primeiro momento sobre o Neto, né? E até comparando o Corinthians, que também está na semifinal da Copa do Brasil. Neto, você pode falar, tá? Eu sei que o Corinthians acabou ganhando do Vasco os 2 jogos, muito mais numa questão, né, de urucubaca que a gente tem também, né? E assim, erros que o Diniz optou, né, por escolher a parte técnica em relação à física, e aí o Corinthians passou o carro por cima da gente aqui, e lá o Vasco estava com 8, né, desfalques, e assim, foi um circo, né, aquela derrota pro Corinthians, mas sim, tem uma urucubaca que cerca a gente. Mr. Paiva, né, conseguiu quebrar essa urucubaca aí no ano passado. Mas é isso que eu fico muito chateado, sabe? Quando eu vejo, claro que o Neto, ele não tá comentando isso na condição de torcedor do Corinthians, mas ele torce para o Corinthians. Então ele falar dessa maneira do Fernando Diniz, mas por que também não comenta assim do Dorival? Que estava tendo uma sequência positiva, se eu não me engano, o Corinthians estava, né, com 3 vitórias consecutivas e agora vem de 2 derrotas, né? Mais uma aí para empatar com o Vasco. Perdeu pro RB Bragantino, que a gente deu de 3, e perdeu pro Ceará em casa, que o Vasco empatou ali nos últimos minutos com a cagada, né, do PH. Então tu vê, cara, que o futebol brasileiro, ele é nivelado. E o que tá acontecendo com o Vasco, você vai pegar em outros times e vai ver que tá acontecendo também. E é claro que tem times que não passam por essa instabilidade, perde um e volta a ganhar, 2, 3, 4, que não é, né, o momento do Vasco em termos de estrutura, investimento e elenco, tá? A gente não pode jogar tudo isso somente na conta do Diniz. Os clubes que nesse momento conseguem ter essa virada de chave rápida, é uma parada diferente. Não é só trabalho de técnico e não somente de jogadores, né? É todo um trabalho muito bem estruturado nesses clubes, família. Então, assim, o que o Vasco tá passando, o que o Vasco tá vivendo nesse momento de 3 derrotas, cara, incomoda, a gente não pode normalizar, tem que ter cobrança, né? Os jogadores precisam conversar entre si, ter mais atenção. O Vasco cometeu erros, sim, e aí é aquela questão da fase. Porque eu concordo até com o Diniz, o Vasco cometeu um erro contra o Fluminense, ainda bem que o Léo Jardim estava lá. Contra o RB Bragantino, da mesma forma, ainda bem que o Léo Jardim estava lá. Contra o Fortaleza, teve um erro também defensivo, que os caras não conseguem concluir, e teve a expulsão do Hugo Moura. E o Vasco mesmo assim ganha. Então, assim, claro que tem um momento também, né, nesses jogos que eu estou citando, o adversário não conseguiu aproveitar as nossas falhas. Contra São Paulo, Botafogo e Juventude, aproveitaram. Agora, cabe ao Vasco não errar tanto assim como vem errando aí nas últimas partidas. Nas 2 partidas, São Paulo e Botafogo, acredito que foi muito mais
nas ideias do Diniz e nas modificações, e nesse jogo contra o São Paulo a gente pode debater até visando esse jogo que eu vou comentar com vocês, Cruzeiro e Fluminense. Então assim, Neto, você não pode falar nada, vai encher o saco do Dorival, vai perturbar o Dorival, porque o Dorival também não tá com essa Coca-Cola toda não, porque tu vai pegar o pé do Diniz, vai pegar no pé do Diniz, vocês tomaram a porrada do RB Bragantino, que a gente ganhou de 3 com uma certa facilidade. E assim, família, falando desse jogo do Cruzeiro contra o Fluminense e pegando esse comentário do Enzo. Cara, eu tava até falando, é muito engraçado, né? Você acaba conversando com todo mundo e você, né, eu tava debatendo isso com um amigo e daqui a pouco eu vi esse comentário do Enzo, eu falei, caraca, dá pra gente ligar, né, com esse jogo aí do Cruzeiro e Fluminense e falar do Vasco, principalmente da fase defensiva. Família, o que eu vi, assim, do nosso próximo adversário na Copa do Brasil, né? Apesar de não ter conseguido vencer, né, com o Zubeldia fora de casa. Eu tô pegando esse jogo, mas assim, perdeu pro Ceará por 2-0. Hoje conseguiu sustentar ali o Cruzeiro. Só que o que eu vi hoje do Fluminense, assim, foram pouquíssimos momentos em que a defesa estava exposta, em que os zagueiros estavam correndo desesperados e que o Cruzeiro conseguia atacar a última linha e no mano a mano. Assim, cara, raramente isso aconteceu. E aí é o ponto, e aí é o papo. É o trabalho do treinador. É o trabalho do treinador. Porque o Diniz, ele é um cara ousado, é um cara corajoso, em alguns momentos burro, em alguns momentos louco, 22, sim. E aí que a gente tem que buscar esse equilíbrio que já aconteceu no Vasco. E a gente não pode pegar os resultados e falar, entendeu? Porque em outro momento, se o Vasco consegue a vitória contra o São Paulo ou até mesmo contra o Juventude, a gente estaria aqui exaltando o trabalho do Diniz com essas modificações malucas. Contra o Juventude, por exemplo, ele fez isso, né? De lateral, de Cuesta aparecer, dar a opção lá na frente, e quando o Vasco perdia a bola, os caras tinham, né, espaço e jogador de velocidade para atacar a última linha do Vasco. E apesar dos gols do Juventude não terem saído nessa movimentação, foram erros do Vasco, né? Do Cuesta, que deixou a bola, ele tira o corpo, e no erro do Léo Jardim, com uma contribuição de leve do Nuno dormindo, né, no jogo. Mas sim, eu concordo, tá? Eu concordo que o Diniz tem que realmente pensar, e pensar nesse momento. Porque chegou a hora, né? Chegou a hora dele voltar com a estratégia que ele utilizou lá no início daquela sequência que muitos vascaínos estavam, ó, eu também, que era Flamengo, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras. Nesses jogos, a gente não viu o Vasco tirando o Palmeiras, tá? Que foi uma loucura também do Diniz, marcando lá em cima com linha alta, e os atacantes do Flaco Lopes e o Vitor Roque, né, fizeram a festa. Mas esses 3 jogos, contra Bahia, Cruzeiro e Flamengo, foi um Vasco muito mais organizado defensivamente e em pouquíssimos momentos, ou nenhum, teve esse cenário que a gente já viu nos últimos 3 jogos que o Vasco perdeu. São Paulo, Botafogo e Juventude. Que a defesa exposta, correndo para trás, correndo errado, né, movimentações equivocadas, o adversário com espaço. Isso não aconteceu nessa sequência que o Vasco teve positiva. Aí ele pode falar, você só tá vendo o resultado. Não, você não fez, o Diniz não fez essas movimentações malucas nesses jogos. Não fez. Então chegou o momento da gente voltar, pezinho no chão, realmente ter um pouco de humildade, voltar a fazer um futebol mais organizado defensivamente, e aí sim, né, a gente trabalhar esse conceito do Diniz com a bola dentro de um equilíbrio. Por quê? Eu falei isso com um amigo hoje. Cara, o que me preocupou hoje em relação ao Fluminense, que é o nosso próximo adversário, é a defesa. É como o Fluminense se defende. Se defende muito melhor que a gente. Mas a construção, a bola jogada do Fluminense, ela é fraquíssima. O Fluminense é fraquíssimo com a bola no pé. Teve sim algumas oportunidades, né, com o Hércules ali, uma bola na trave, teve sim, mas é muito pouco recurso. É muito mais vontade, é muito mais força do que técnica. Cria pouco, tem poucas jogadas, são lances esporádicos assim que o Fluminense tem. Não é uma equipe consistente como o Vasco já foi. Não nessas últimas 3 partidas. 2 partidas. Contra o Fluminense a gente criou, contra o São Paulo a gente criou bastante. Então isso me preocupa um pouco. Então nessa sequência que o Vasco tem para voltar, né, como o Diniz disse na coletiva, aos bons resultados, eu acho que é bom a gente enxergar para aqueles jogos que o Vasco teve uma sequência positiva. Digo, Bahia, Flamengo e Cruzeiro. Porque esses adversários que o Vasco teve, e que assim, outros times não conseguiram vencer, o Flamengo não ganhou do Fortaleza, a gente ganhou, o Corinthians não ganhou do RB Bragantino, a gente ganhou, eu sei, mas são adversários, tecnicamente falando, né, tem ali as suas dificuldades. Então eu acho que é o momento de voltar, ajustar, não fazer movimentações, coisas malucas, deixar os jogadores, né, numa zona de conforto, no setor de cada um, na posição de cada um, pra gente voltar a vencer, ganhar. Já do Grêmio, mesmo com os desfalques, né? O Grêmio melhorou bastante, tem o Arthur, tem o Carlos Vinícius lá, mas sim, é um jogo acessível se o Diniz não inventar, né? Não inventar isso tudo que a gente está falando. Marcar com linha alta, movimentações que realmente, né, tiram os jogadores do Vasco de uma
zona de conforto e dificulta para eles, na minha opinião. Coisas essas que o Vasco não fez, cara, nessa sequência de vitórias aí, na minha opinião. Mas é aquilo, um time que vem vencendo, um time que tem uma sequência positiva, ele passa a ser estudado. A gente não pode esquecer disso. Ele passa a ser, opa, é assim, é assado, é desse jeito, você entende? Né? É o Ryan que gosta de vir, de recuar, de girar, de arrancar. É o Andrés Gomes que tem velocidade, sem bola. O Vasco pressiona, se a gente achar um espaço, linha alta, vamos, né, atacar essa última linha. Então o Vasco, poxa, era o melhor time junto com o Palmeiras, esse negócio de saldo de gol em relação ao retorno. Então os adversários vão te estudar muito mais do que quando você tá na merda. Então tem isso também. Agora chegou o momento, né, do Vasco dar 2, 3 passinhos para trás, jogar mais equilibrado, né, sem movimentações malucas para tentar, né, de alguma forma neutralizar a defesa do adversário que vem, né, numa postura para se defender, como foi Juventude e São Paulo. E até acho que esses jogos contra Grêmio e Bahia é legal nesse sentido, né, para o Vasco se defender e vai ter um time do outro lado com essa condição de atacar, porque joga em casa, de vencer, né? E o Vasco pode achar os espaços, família vascaína, coisa que teve muita dificuldade contra São Paulo e Juventude, mas contra o Botafogo não teve força, né, para contra-atacar e, claro, se defendeu muito mal por essa marcação, pressão que não estava surtindo efeito, e aí o Vasco teve muita dificuldade lá atrás, né, família vascaína. Mas a resenha para fechar o domingão é essa, continuo confiando, continuo acreditando na Copa do Brasil, né? O Campeonato Brasileiro, nosso objetivo de classificar pelo menos ali no G7 ficou muito, mas muito, né, distante. Fui!